Olá meninas, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Bom, o tema desta manhã, ele vai ser falando sobre as mulheres. Nós já falamos sobre os negros, os indígenas e hoje vai ser falando sobre as mulheres. A luta das mulheres, que é uma luta diária, tá? Nós vamos fazer uma análise aqui dessa primeira imagem, que é de dois trabalhadores, tá? A mulher e o homem. E é estatisticamente comprovado de que a mulher, mesmo exercendo a mesma função de um homem, ela continua com um salário menor. Isto é fato. Bom, nós temos também a outra imagem aqui de uma mulher que está sozinha, puxando a corda de um lado e os homens do outro. Aqui, gente, nós temos que observar que a mulher, ela precisa da união também, tá? Ela sozinha na luta é difícil, tá? Mas que esta luta, se a gente se unir, a gente consegue nivelar um pouco mais essa igualdade de gênero, tá? Nós vamos ver aqui que neste período de luta feminina brasileira, ela se iniciou no período pós-proclamação da República, tá? Só que naquela Constituição, depois da proclamação da República de 1891, esta Constituição ela não garantia nenhum direito à mulher, especialmente no voto. Então as mulheres começaram a lutar por educação e pelo voto e o direito de serem eleitas, tá? Nesse período surgiu a Mirtes Campos e Leolinda Dalton, tá? A Mirtes era advogada e a Leolinda era professora. Elas pediram para votarem, fizeram o alistamento, só que esse pedido ele foi recusado. A Leolinda, por exemplo, ela fundou o Partido Republicano Feminino e começou a se movimentar. Como, por exemplo, lá em 1917, ela organizou uma passeata que contou com a participação de cerca de 84 mulheres. E nesse movimento, ele foi visível, tanto que o socialista Maurício Lacerda, que era um deputado, ele apresentou um projeto de lei na Câmara favorável ao voto feminino, só que esse projeto não foi nem discutido, tá? Porque as autoridades, os políticos da época, eles eram contra esse movimento de luta das mulheres por direitos, infelizmente, tá? E aí nós vamos ver que nesse período de luta surgiu a Berta, tá? Que ela foi um nome-chave na luta pelos direitos das mulheres, tendo lutado pelo voto feminino e pela emancipação da mulher no Brasil, tá? Ela, por exemplo, em 1936, ela assume uma cadeira de deputada na Câmara Federal e durante o mandato dela ela começa a defender a mudança pela legislação referente ao trabalho da mulher e dos menores de idade. Ela propôs naquela época a igualdade salarial, a licença de 3 meses para gestantes e a redução da jornada de trabalho, que naquela época era de 13 horas, tá? Nós vamos ver aqui que nos anos de 1960 a luta continua, tá? Enquanto os negros lutavam por seus direitos, que a sociedade lhes negava, as mulheres também mostravam força com as suas lutas em busca dos seus direitos, tá? As mulheres passaram a debater, a denunciar, tá? A situação de que elas viviam. E naquela época, a ideia que se tinha era que a mulher era incapaz intelectualmente e de que naturalmente ela era inferior ao homem. Essa era a ideia que se tinha, tá? Nas últimas décadas, as mulheres têm conquistado um espaço maior, tá? Em diversas áreas sociais, especialmente no trabalho, mas ainda existe a desigualdade.
e o machismo ele continua, infelizmente. Gente, o que é machismo de fato? É uma atitude ou comportamento de quem não aceita a igualdade e direitos de oportunidades entre homens e mulheres. Nós temos 3 imagens aí, que é falando sobre a pílula. Pílula, sim, aquela anticoncepcional. Nós temos aí a mini saia e da calça. A pílula, gente, ela foi um momento de luta da mulher de decidir sobre si. Decidir, por exemplo, se ela queria ou não ter filhos, tá? Isso daqui, mesmo com a sua vida sexual ativa e intensa, ela deveria decidir se ela queria ou não ter filhos. Passou daquela fase de ser criada somente para casar e ter filhos e cuidar dos filhos. A mini saia foi o momento que a mulher decidiu a se vestir da forma que ela queria, a mostrar mais o corpo, tá? E a Coco Chanel, por exemplo, inventou as calças, as primeiras calças femininas, tá? Que eram calças que mostravam o umbigo. E elas foram extremamente recriminadas e reprimidas porque a calça era um símbolo masculino. Então, era inadmissível para aquela sociedade uma mulher estar vestida como um homem, segundo eles. Tá? Bom, nós vamos ver aqui uma frase, por exemplo, da Angela Davis, que diz o seguinte: não aceito mais as coisas que não posso mudar. Estou mudando as coisas que não posso aceitar. Bom, isso daqui é uma frase dela e que é pra gente refletir, tá? Bom, eu quero deixar para vocês também um vídeo falando sobre o empoderamento feminino, tá? Logo após esse vídeo, que não é nem 3 minutos, eu estarei no grupo para tirar as dúvidas de vocês e falar sobre a atividade, tá bom? Então, por hoje é só. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite e até a próxima aula. Imagine se alguém fizesse as suas escolhas por você. Como você deveria se vestir? Qual deveria ser a sua carreira? Com quem você deveria se relacionar? Imagine se não escutassem a sua opinião em decisões que afetam sua própria vida. Imagine nunca poder tomar essas decisões. Essa é a realidade de muitas pessoas, especialmente de muitas mulheres. E é por isso que devemos garantir que elas sejam empoderadas. Mas o que quer dizer empoderamento? Empoderamento é conquistar mais liberdade, é conseguir autonomia, é ter influência, é ser capaz de determinar o que você quer e como você quer. Empoderar é poder decidir sobre assuntos que afetam a sua vida, o seu corpo, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e o mundo. Mas você sabe como garantir isto? As mulheres se tornam empoderadas quando investem em sua educação e capacitação. Quando conhecem os seus direitos e reconhecem as suas responsabilidades. Quando têm voz ativa para expor o que pensam e o que querem. Quando tomam decisões sobre o seu próprio corpo e decidem se querem ser mãe ou não. Quando ocupam espaços de poder e decisão. Quando decidem qual carreira trilhar e recebem um salário justo pelo que fazem. Empoderar as mulheres é permitir que elas sejam quem quiserem. É assegurar que as mulheres e homens se beneficiem dos mesmos direitos e oportunidades. Imagine agora uma sociedade que dá oportunidades e garante os direitos de todas as mulheres e todos os homens. Uma sociedade em que cada pessoa tenha voz e seja respeitada para tomar as decisões que impactam a sua própria vida. Essa realidade é possível. Imagine e faça acontecer.